Olá, turma do quarto ano, bom dia a todos vocês, certo? Estão bem? Espero que sim. A família está bem? Espero que sim. Estamos nós aqui em mais uma manhã, verdade? Estamos nós aqui em mais uma quinta-feira para nossa aula de história. Meus agradecimentos, meus parabéns a você que está mandando a atividade, ao pai que está sendo colaborador para que isso aconteça, ao responsável, né? Com a colaboração de vocês a gente não conseguiria ter essa positividade. A você aluno, né, que está interessado, que está envolvido, que está participando assiduamente das atividades, não está esquecendo de mandar atividade para mim, isso é maravilhoso. Tá bom? Então, meus parabéns a cada um de vocês. Minha gratidão a cada um de vocês. E vamos continuar, né? Porque a gente precisa continuar essa nossa trajetória, né? Dia a dia, de estudante, e a gente vai chegar lá, tá certo? E hoje na nossa aula de história a gente vai começar fazendo a nossa correção da aula passada. Na aula passada a gente falando sobre a questão dos imigrantes, né? Ainda a gente falou sobre a hospedaria dos imigrantes, né? O que era essa hospedaria dos imigrantes, onde tinha vários dormitórios, né? Era um espaço onde tinha vários dormitórios, lavanderia, refeitório, hospital, farmácia e correios, né? Em que os imigrantes ficavam lá esperando, né, que alguém fosse lá chamar para poder trabalhar. Enquanto isso eles ficavam na hospedaria, né? Eles tinham lá uma grande facilidade de circular no pátio da hospedaria, onde essa hospedaria ficava na cidade de São Paulo. Vimos também um trabalho no campo, né? A gente falou sobre o trabalho no campo, onde trabalhava a família toda, o pai, a mãe, as crianças, né? Trabalhavam nessas plantações de café, nas fazendas de café. E falamos também sobre o trabalho nas cidades, né? A diferença que era trabalhar no campo e trabalhar na cidade. Quem podia, quem conseguia, né, ter o seu próprio negócio, trabalhava sim o seu próprio negócio. Mas tinha já aquelas pessoas que trabalhavam na cidade, muitos imigrantes que trabalhavam como vendedores ambulantes. É uma forma de tentar sobreviver à situação que eles viviam, tentar melhorar um pouco a vida que tinham, certo? E hoje nós vamos fazer a nossa correção, a nossa página 275, certo? Da nossa página 275. Na primeira questão, diz assim: preencha os espaços em branco do texto a seguir com as palavras corretas. Nós temos aí 4 palavras: 8, imigrantes, sair e refeitório, certo? Essas 4 palavras aí nós temos para podermos completar. Olha só. A hospedaria de imigrantes era um prédio composto de várias dependências, entre elas lavanderia, refeitório e hospital. Os imigrantes recém-chegados ficavam instalados ali por cerca de 8 dias. Durante esse período, eles eram proibidos de sair do local. Então, você vai completar no primeiro tracinho que tem aí, no primeiro espaço em branco, você vai completar com refeitório, imigrantes, próximo, 8, e próximo, sair, certo? Ó, refeitório, imigrantes, 8 e sair. Fica essa sequência aí que você tem que completar esse quadro, tá bom? Na segunda questão, ele pede para você ler o texto a seguir sobre o trabalho dos imigrantes nas cidades. E depois você vai responder as questões.
tá bom? Olha só, tem o seguinte: de modo geral, as fábricas não contavam com as mínimas condições de higiene e segurança. A falta de espaço, a ausência de ventilação, a iluminação inadequada e o cansaço tornavam frequentes as ocorrências de acidentes, alguns deles muito graves. Isso aí é o textozinho que a gente vai, que vocês deveriam ter lido para poder responder as questões. O que é que ele pergunta? Como eram as condições de higiene e de segurança nas fábricas? Sublinhe um trecho do texto que fala desse assunto. Então você vai lá no trecho e vai sublinhar. Não contavam com as mínimas condições de higiene e segurança, certo? A falta de espaço, a ausência de ventilação, a iluminação inadequada e o cansaço tornavam frequentes as ocorrências de acidentes, alguns deles muito graves. Então, essa parte aí você sublinha todo, certo? Na B é pessoal. Com base no texto acima que você leu, estudou nas páginas 272 a 274, escreva uma frase sobre as condições de vida dos imigrantes, certo? De acordo com o que você estudou, que a gente viu lá na página 272 até a 274, que falava da hospedaria dos imigrantes, trabalho no campo e o trabalho nas cidades, você vai elaborar, você vai criar uma frase, certo? Você vai criar uma frase sobre a vida dos imigrantes, tá certo? Entendido o que é que você tem que fazer? Muito bem. E agora a gente vai dar continuidade à nossa aula de história de hoje, tá certo? A gente vai dar continuidade. Fizemos agora a correção. Vamos continuar falando ainda sobre os imigrantes. Tá certo? Os imigrantes, os costumes dos imigrantes. Que costumes eles tinham? Certo? Os costumes dos imigrantes. O que mais? A culinária. Será que quando eles vinham para cá, eles só tinham acesso às comidas daqui do Brasil, ou eles tinham também acesso à comida, algum tipo de comida que eles acostumavam comer lá nos países onde eles moravam? As festas. Será que eles participavam só das festas dos países que eles estavam morando atualmente? Ou eles também sabiam das festas que, eles tinham acesso às festas que eles eram acostumados lá nos países deles, certo? Então a gente vai ver aqui que na nossa página 276 fala de os costumes dos imigrantes. Que costumes eram esses que eles tinham, que eles sempre faziam, eles tinham, essa vontade de fazer esses costumes. O que eles costumavam fazer? Olha só. Observe a ilustração e conheça uma tradição trazida do Brasil, trazida ao Brasil, aliás, pelo imigrante Avraham Ben Avram, em 1959, certo? Eu vou ler aqui o texto para vocês, tá bom? Onde vocês vão ler em casa também, que é uma transição de depoimento do imigrante iugoslavo, Avram Ben Avram, que não é, certo? Como a língua portuguesa não é a sua língua nativa, é possível notar alguns erros gramaticais que a gente vai ter nesse texto aqui, tá certo? Então, quando você lê, você vai observar que algumas palavras que tem aqui, a gente vai achar que é algum erro gramatical, mas não, porque a linguagem dele não era nativa, certo? A linguagem dele era nativa de lá, não daqui do Brasil, por isso que a gente vai achar que tem alguns erros, tá bom? Então, vamos aqui, olha só. Diz assim, buriquita. Esse é um doce de massa folhada e na Iugoslávia vende na padaria. Lá vende assim: bandeja grande,
e corta pedaços, vende por pedaço, com queijo, com cereja, com maçã e com ovos, certo? Então a gente vai ter acesso aí a esse texto que fala desse costume. Qual foi a tradição que Abraão trouxe com ele ao Brasil? Qual foi? Ele trouxe o quê? Que era lá do país dele e trouxe para cá, para o Brasil. O que foi? Foi o tipo de doce, né? Como era o nome desse tipo de doce? Buriquita, certo? Buriquita é o tipo de doce, ó. Buriquita, se você falasse, né? Se eu perguntasse para você agora se você conhecia o que era buriquita, com certeza você diria que não, né? Mas buriquita é um tipo de doce. Pode até ser que tenha esse doce aqui no Brasil, mas a gente não conhece por esse nome, certo? Você conhece outros costumes que foram trazidos pelos imigrantes para cá para o Brasil? Você conhece algum outro costume que foi trazido lá de algum outro país para cá para o Brasil? Você lembra de algum? Tá certo? Será algum tipo de dança? Algum tipo de comida? Você costuma que foi trazido do Brasil? Certo? Que eu acredito que talvez até vocês conheçam, né? Tem muita gente que fala de pizza e diz que pizza, tá certo? O sushi, né? Que foi trazido de outro país para cá, mas que tem muita gente que gosta, tá bom? Os imigrantes que vieram ao Brasil trouxeram muitos costumes de seus países de origem, como esportes, danças, vestimentas e pratos típicos. Com o passar dos anos, essas tradições começaram a fazer parte do modo de vida dos brasileiros também. Como foi trazido de lá para cá de outros países, os brasileiros começaram a se acostumar com esse tipo de esportes, com os tipos de danças, com as vestimentas, com a culinária, certo? Foi diferente? Foi, mas acabaram se adaptando a tudo isso que foi trazido pelos imigrantes para cá para o Brasil, tá bom? Vamos conhecer alguns desses exemplos, tá bom? Vamos ver aqui, ó, culinária. Questão de comida, quando fala em culinária, você lembra de comida, coisa boa, deliciosa, né? Então, olha só, muitos pratos típicos trazidos pelos imigrantes passaram a fazer parte do dia a dia dos brasileiros. Vamos ver alguns aqui. Quais são os pratos, desses pratos típicos aqui que você conhece, que você ama comer, você se delicia de comer, se você pudesse comer quase todo dia, né? Olha só, paella. Você já ouviu falar em paella? Sabe o que é paella? Ó, a paella é um prato de origem espanhola, apreciado por muitos brasileiros, certo? Paella. O prato contém arroz, legumes, carnes ou frutos do mar. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar na paella, certo? Não tinha ouvido falar em paella, certo? Mas ele é de origem onde? De onde? Espanhola, origem espanhola. Macarronada. Quem não conhece, não é? A macarronada que é tão deliciosa, que é uma maravilha, né? A macarronada. É uma comida típica da onde? Da Itália. Italiana, feita com massa de trigo cozida e acompanhada de molhos. Ela é bastante consumida no Brasil. Olha aí que coisa boa. Você gosta de macarronada? Gosto, professor. Gosto, não precisa nem ser desse jeito aqui, do jeito que está dizendo aqui. Mas a minha mãe faz uma macarronada, ó, daqui. Então, que coisa maravilhosa. Vimos aqui a culinária árabe, que também é bastante famosa aqui no Brasil. Pratos típicos árabes, quibes, esfirras, que são apreciados por muitos brasileiros. Professora, aqui tem uma casa da esfirra. Quase todo final de semana eu estou comendo esfirra. Então já sabe, a esfirra, certo? Ela é o quê? Faz parte da culinária o quê? Árabe.
Professora, eu não sabia. Pois é, agora você está sabendo que a esfirra faz parte da culinária árabe, tá bom? Outro tipo de culinária, que tem gente que gosta, tem gente que não gosta nem de ver. É muito comum encontrarmos no Brasil restaurantes especializados na culinária japonesa, que é o que? O sushi, feito com arroz, legumes e algas. E é um dos pratos mais conhecidos da culinária japonesa, é o sushi. Né? Tem até restaurantes que é só de sushi, vende só sushi, tem gente que gosta, uma questão de gosto, uma questão de diversidade culinária, você vê aí, né? Porque tem gente que gosta e tem gente que não gosta, mas tem pessoas que têm acesso, tá bom? E além da culinária, vem também a festa dos imigrantes. Claro que evidentemente que eles participam das festas aqui do Brasil, né, que existe, mas eles também não deixam, né, ficar por baixo a festa lá de onde eles moravam também. Eles vieram de lá para cá, mas trouxeram consigo essa cultura da comida, a cultura da festa. E a gente vai ver aqui um tipo de festa que é chamada, que muitas cidades brasileiras promovem festas e eventos em homenagem aos imigrantes. Tem cidades brasileiras que já fazem isso, eles promovem esses eventos já imaginando, já pensando nos imigrantes que vivem aqui no Brasil. É o caso da festa da uva. Já ouviu falar da festa da uva? Já? Olha só. Você já participou de algumas festas aqui, dessas aqui? Tu já participou de alguma festa da uva? Tu sabe onde acontece? Como acontece a festa da uva? Olha só. A festa da uva ocorre todos os anos, principalmente em cidades da região sul do país. Essa celebração homenageia os imigrantes italianos e normalmente tem música, dança e muita comida italiana. Então, os italianos nessa festa, eles se fazem, né? Eles se sentem como se estivesse na Itália, tá bom? Então, temos aqui a festa da uva, né? Os imigrantes lá em Caxias do Sul, em 2014. Temos aqui a festa da Pomerana. Já ouviu falar da festa da Pomerana? Ó, ocorre em estados como Santa Catarina e Espírito Santo, em homenagem à cultura alemã. Essa festa é composta de lojas com produtos típicos, feiras artesanais e exibições de danças típicas. Na imagem, a apresentação da dança típica pomerana em Pancas, Espírito Santo, certo? Então, quando a festa da uva faz homenagem aos imigrantes italianos, a pomerana, ela faz homenagem aos imigrantes de cultura alemã, certo? Que a gente vê aí. E na última que está sendo mostrada é o Festival Japão. Ó, o Festival Japão já se tornou tradição na cidade de São Paulo. Nesse grande evento, comemorado desde 1998, são realizadas apresentações de danças, exposições artesanais e oficinas. Além disso, são servidos muitos pratos típicos. Na imagem, pessoas fazendo a apresentação do Festival do Japão, na cidade de São Paulo, certo? Então, aqui são algumas festas, né, dos imigrantes que vivem aqui no Brasil e que eles têm acesso, né, a esse tipo de festa para relembrar a sua cultura. Você lembra-se aí no seu município, né, onde você mora, tem alguma comemoração em homenagem aos imigrantes? Tem algum tipo de festividade? Tem algum tipo de apresentações, algum momento, né, que eles retiram para fazer essas apresentações com os imigrantes? Você lembra? Né? Então aí a gente teve acesso a isso tudo aí, né? Os imigrantes, os costumes, a culinária, né, as festas, tá bom? E em casa você vai fazer a página 279, tá certo? Na página 280, tá falando das imigrações no Brasil atual.
Na atualidade, existe um grande número de pessoas que deixam seu país e migram ao Brasil. Os motivos para essas pessoas mudarem de país pode ser variado. Eles podem vir buscar melhores condições de vida, pode vir procurar oportunidade de emprego. Então fica muito, certo? Dividido. E fala também da questão aqui da Casa dos Refugiados. Você já ouviu falar na Casa dos Refugiados? Quando as pessoas deixam seu país de origem por motivo como guerras, catástrofes naturais, violência ou perseguições políticas, dizemos que elas são refugiadas. Por estar em situação de perigo e insegurança, um refugiado deve receber suporte e auxílio para que possa se estabelecer no país de destino. Existem muitas leis internacionais que buscam garantir esse direito aos refugiados. Porém, nos últimos anos, vários países têm recusado o acolhimento de refugiados, deixando essas pessoas sem nenhum tipo de auxílio, certo? Aí a gente vê também, agora vocês vão fazer na página 279, certo? Essa segunda questão aqui, tá bom? Segunda questão, você não precisa fazer, tá bom? Da página 279, você não precisa fazer essa segunda questão, tá certo? E da 279 você vai passar lá para a página 282, certo? Não esqueçam disso. E na próxima aula nós estaremos aqui todos juntos para fazer as nossas correções, tá bom? Não esquece de mandar atividade para mim, estarei esperando. Beijos e abraços.